Olá, eu sou Rodrigo Constantino, pela Jovem Pan, e tenho aqui o prazer de conversar com Felipe Sabará, pré-candidato à Prefeitura de São Paulo pelo Partido Novo. Tudo bom, Felipe? Tudo bem, Rodrigo? Um prazer falar com você. Vamos lá. Em primeiro lugar, eu queria que você explicasse um pouquinho do seu perfil e como é que foi esse processo de seleção que já é conhecido aí. O Partido Novo realmente tem critérios rigorosos, faz ali uma sabatina, uma checagem, e você tem que passar quase por um corredor polonês para ser aceito, né? Então, eu queria que você explicasse um pouquinho esse processo e falar do seu perfil, do seu histórico aí de empresário e sua experiência no setor público. Bom, eu sempre me preocupei com as causas sociais e ambientais pelo setor privado. Venho de uma família empresária, né? Meu avô fundou um grupo empresarial e morreu muito cedo, morreu com 50 anos. Meu pai assumiu aos 18 anos de idade com meu tio o grupo empresarial, e eu cresci num ambiente empreendedor, mas sempre preocupado com as causas sociais e ambientais. Minha família tem fundação, tem instituição, então basicamente dividia meu tempo entre visitar comunidades carentes, fazer projetos sociais, isso desde criança, desde adolescente, e participar do ambiente empreendedor, do ambiente empresarial, que é um ambiente difícil no Brasil, né? De pouca liberdade, né? De muito Estado, muitos impostos. E então sempre vi muito a luta, né, da nossa família por gerar empregos, por gerar riqueza para as pessoas mais carentes, né? Inclusive, um dos negócios da minha família é a Beraca, que é uma empresa que tem como responsabilidade a floresta amazônica e o meio ambiente, e foi uma iniciativa da família de conservar a floresta por meio de negócios. Então, produzindo insumos naturais para a indústria cosmética, farmacêutica e de fragrâncias, e gerando emprego para comunidades carentes, na Amazônia, então mantendo a floresta em pé. E eu vi meu pai ser premiado até pela ONU, né, que é um organismo bem criterioso e chato com relação ao meio ambiente, mas valorizando o papel de um empresário que né, desenvolve negócios que preservam a natureza. Isso, para mim, foi muito importante. Eu vi que dá para fazer as duas coisas, dá para fazer negócios preservando e conservando a natureza e não segregando, como a esquerda sempre pregou, né, dizendo que quase que sequestrando a pauta ambiental e social, como se fosse algo que a esquerda fizesse muito bem, né? Na verdade, não fez isso, né? Toda vez que teve à frente do poder, o número de desmatamento só cresceu porque não gerou renda, então as pessoas acabavam desmatando para poder sobreviver, e na área social também, escravizando, mantendo as pessoas na pobreza. Então, aquele lema do melhor programa social é o emprego é uma coisa que eu vi na prática desde criança. E aí E você foi comecei muito. parar no setor público e qual foi sua experiência? Porque o Novo tem um quadro realmente de muita gente formada no setor privado, na iniciativa privada, Sim. que foi pela primeira vez, são neófitos na Uhum. vida pública, né? Qual foi sua Sim. experiência e sua impressão? É melhor, é Sim. pior do que você esperava? Como é que foi? Bom, eu realmente não esperava entrar para o setor público tão cedo. Eu tenho 36 anos, né? Então sou relativamente jovem ainda, me considero uma pessoa bem jovem. Eu entrei como secretário de assistência social aos 33 anos. Eu fui o secretário mais novo das últimas duas gestões, talvez um dos secretários mais novos da história aí de São Paulo. E fui convidado por causa da minha relação com a área social mesmo. Eu sou fundador da ARCA. A ARCA é a Associação de Resgate à Cidadania por Amor à Humanidade. É um instituto que promove geração de empregos para pessoas acolhidas das ruas. Então, ao invés daquele essencialismo, né? Claro que é importante levar roupa e comida para a rua, mas desde muito cedo, desde os 13 anos de idade, eu criei esse programa de promover emprego para as pessoas que estavam nas ruas. E isso funcionou muito bem, né? No terceiro setor, e eu fui convidado justamente por causa disso, né? E foi muito interessante, porque eu percebi que, como o pessoal diz aí no jargão de economia, o mato é muito alto, tem muita coisa que dá para ser feita e que o setor público não fez porque faltou vontade política. Então, o primeiro programa que eu criei, quando fui secretário, foi o Trabalho Novo, que foi um programa que gerou mais de 3 mil empregos para pessoas que estavam nas ruas em 190 empresas privadas, sendo a primeira delas o McDonald's, que chegou a empregar 207 pessoas. Infelizmente, esse programa foi descontinuado pelo atual prefeito Bruno Covas. Então, eu fiquei lá no setor público como secretário de janeiro de 2017 até novembro de 2018. E por divergências com o próprio Bruno Covas, não concordo com a maneira que ele faz gestão ou não faz gestão,
saí. E acabei sendo convidado, né, pelo governador, pelo atual governador, que foi eleito, para ser presidente do Fundo Social do Estado de São Paulo. E ali eu tive a oportunidade de desenvolver mais projetos com o cunho de tirar as pessoas da pobreza pelos negócios. Então, o principal programa foi a Praça da Cidadania, que levou capacitação profissionalizante para dentro das favelas, com microcrédito no final, né, com educação financeira e microcrédito. E eu vi que, na verdade, o que as pessoas nas comunidades precisam é de investimento e qualificação profissionalizante e investimento, porque a maior parte delas estão endividadas. Por quê? Porque o PT, né, promoveu crédito para consumo e não para geração de riqueza. Então, quase 100% das pessoas que empreendem nas periferias, nas comunidades carentes, favelas, estão endividadas. Então, com o investimento de crédito, e aí dinheiro de fundos privados e públicos, você retira essas pessoas da pobreza e faz com que os adolescentes também se mantenham nas escolas, porque aquele negócio, como eles veem a oportunidade, daí eles vão atrás da ferramenta, né? Vou citar só um índice para encerrar aqui a minha resposta. A diferença da oportunidade de emprego formal na periferia de São Paulo para o centro é 247 vezes menor. Então, não adianta você promover a educação se você não tem a oportunidade. Os jovens desistem da escola, por isso que a evasão é tão grande, né? E Então, existe uma cultura de assistencialismo espalhada pelo exatamente. país, municípios afora, que muitas vezes é uma barreira à independência, à autonomia dessas pessoas, né? Completamente. E aí, para finalizar a resposta da sua pergunta, eu tive essa experiência no setor público, entendi que isso era algo que fazia parte do meu propósito, faz parte do meu propósito, e resolvi participar desse processo que você citou do Partido Novo, né? Eu concorri com 76 pessoas, vários empresários aí importantes, pessoas que já tiveram na política também. Acabei sendo o escolhido aí, o vencedor do processo seletivo, que teve 3 fases, né? Então, a primeira fase foi executada por uma empresa privada especialista em caça-talentos, né, headhunting, que é a ESEC. E aí foram entrevistas, tive que apresentar plano de governo, tive que apresentar plano de comunicação, enfim, várias dinâmicas que eu tive que participar, questionários, perguntas, currículo. Depois, a segunda fase foi uma fase mais de dinâmica com outros concorrentes, e a última fase foi uma fase de alinhamento com o partido, né? Que é o liberalismo. Basicamente, tive que responder perguntas sobre liberalismo, sobre a minha visão econômica, minha visão de costumes, minha visão, enfim, sobre como realmente resolver um dilema, né? Um problemaço que é uma cidade como São Paulo, com mais de 12 milhões de habitantes, um orçamento acima de 60 bilhões, o terceiro maior orçamento do país. Eu tive que demonstrar essas qualificações. E estou aqui agora como pré-candidato, né? A legislação só permite chamar de candidato após as convenções municipais que acontecem. A nossa vai acontecer dia 27 de julho, então até lá eu só posso ser chamado de pré-candidato. E pelo que Né? temos visto, vai ser um pleito disputado, porque tem muitos pré-candidatos anunciando aí a futura candidatura. É curioso que muita gente critica, em parte, o processo seletivo do Novo, como se fosse quase a escolha de um CEO de uma empresa, ou de direção, gerência, Sim. e falam que política não é exatamente assim. Mas para cargo administrativo, executivo, para ser um prefeito, é exatamente isso que se deseja, né? A população quer exatamente alguém que seja um bom gestor. Para isso faz todo sentido. Eu entendo que para deputado federal, talvez entre em outras características, mas Sim. para ser um bom gestor em âmbito municipal ou estadual, acho que é isso mesmo que se espera, né? Eu entendo que sim. É um processo que o próprio processo já qualifica as pessoas também. Você acaba entendendo muito da dinâmica. Eu já conhecia, né, como secretário municipal e também como presidente de um organismo estatal do governo do estado que envolvia totalmente todos os municípios, né, que são 645 municípios em São Paulo. Eu entendo que essa bagagem foi desafiada, né? Então, eu acho que eu acabei no desempate lá nos critérios, eu tive a maior pontuação, levou em consideração tanto a minha característica de empreendedor no setor privado, no terceiro setor, e isso, unindo as minhas 2 experiências no setor público, me distanciou bastante dos outros, porque, embora os outros fossem também gestores, empresários, essa experiência pública que eu tive me agregou bastante, porque é uma realidade
bastante complexa, né? A realidade do setor público. Sim, Então, sim. eu acho que, assim, para mim foi muito importante ter participado do processo seletivo. Me fortaleceu bastante e me deu bastante, vamos dizer assim, respaldo dentro do partido. E aproveita então, Felipe, e faz um breve resumo das principais bandeiras que você abordou nesse processo. Eu já puxo o gancho para começar com uma delas que eu vi que recentemente você bateu bastante aí, até porque teve votação na Assembleia, né? Que é a questão de salários dos servidores. Uhum, Vocês vêm com essa mentalidade, o Partido Novo em geral, de sim. cortar o máximo que for possível de gordura, trabalhar com Uhum, menos e entregar mais, que é a essência da produtividade, que é sempre essencial no setor privado e muitas vezes ignorada no setor público. Então, uhum. faz um breve resumo aí de quais bandeiras você está levantando. Sim, claro que eu sempre vou levar em consideração a questão social, a questão humana, porque é o meu é de onde eu venho, né? A minha vida inteira eu fui envolvido na área social, com projetos sociais. A questão é que existe um olhar diferente que a gente traz, que é o olhar da eficiência e da eficácia. Não adianta você fazer programação social por fazer, né? É o que a esquerda fez todo esse tempo e a gente viu que as pessoas entram para os programas sociais, mas elas não saem, ficam escravizadas, né? Claro que sempre vão ter aquelas pessoas, né, eu sempre cito esse exemplo, as pessoas, por exemplo, com paralisia cerebral, elas sempre vão depender de outras, elas nunca vão ser autônomas. Mas a grande maioria das pessoas que hoje estão mais vulneráveis, com oportunidade, com qualificação, sairiam dessa situação e saem quando você dá a oportunidade para essas pessoas poderem exercer todo o potencial que elas têm. Então, claro que sempre vou trabalhar dentro desse olhar. E eu chamo isso de jornada da autonomia. Então, todos os departamentos da prefeitura vão passar por um critério de jornada da autonomia. Para quê? Para que as pessoas não utilizem os serviços públicos como algo perene, para que elas realmente saiam dessa condição de vulnerabilidade e aí os custos públicos acabam podendo ser diminuídos, né? Então, esse é o primeiro olhar, um olhar É a humano. história, O segundo, é a história de ensinar a pescar em vez de dar o peixe. Quer dizer, você realmente exatamente, provocar nas pessoas o desejo e dar exatamente. a ferramenta, o instrumento, né, para que elas possam seguir com os próprios pés. Exato. E o brasileiro a gente sabe que é criativo, que é empreendedor. Agora, com toda essa dificuldade, né, que o Estado, que o governo coloca, principalmente na falta de liberdade econômica para empreender, as pessoas acabam sucumbindo aos programas sociais para sempre, né? É quase uma coisa questão eterna. As gerações ficam presas nisso. E não é isso que a gente quer. Então, esse olhar humano com uma saída para as pessoas é primeiro pilar, vamos dizer assim. O segundo pilar é a questão de eficiência na gestão, vamos dizer assim, com relação à administração da máquina pública. Hoje, por incrível que pareça, a prefeitura tem 28 secretarias, né? E isso, cada uma com as suas estruturas, prédios e custos, e funcionários concursados e os de confiança, isso é um negócio enorme. Eu sempre cito o exemplo, né? Jesus Cristo tinha 12 apóstolos e o Bruno Covas quer ter 28. Não dá, né? Não dá para administrar 28 pessoas, né, secretários que reportam para ele. Então, a nossa ideia é abaixar para menos de 10 plataformas, fazer o que a gente sempre fez no setor privado, que é agrupar por assuntos e trabalhar isso de forma a gerar sinergias. E aí você consegue economizar, por exemplo, nos custos de prédios, porque você consegue colocar vários serviços agrupados e fazer quase que um orçamento base zero. Não dá para ser 100% base zero, que a Constituição de 88 não permite. Então, você tem uma série de dotações orçamentárias que são fixas, né? Você tem obrigações fixas, como, por exemplo, educação e saúde, que você não consegue, são as despesas rígidas, você não consegue mexer. Agora, tirando isso, você criando várias sinergias entre as secretarias, né, agrupando em plataformas de assuntos, você consegue cortar muito custo e gerar, principalmente, um resultado para a população. Hoje, por exemplo, não existe um cadastro único, né, para a população de São Paulo, ou seja, você não sabe, não existe uma forma de você acompanhar todos os indivíduos e saber quais serviços públicos eles estão utilizando, né, e qual está sendo a eficiência disso. Se você cair hoje em São Paulo, aliás, nem tem calçada para andar, né, mas vamos supor que você estivesse andando numa suposta calçada e você caísse e o SAMU te resgatasse, a primeira coisa que eles vão fazer é tentar identificar o que aconteceu e aí começar a ligar, né, ou para UBS, AMAs,
ou hospitais públicos, né, ou UPAs, para tentar ver quais teriam vagas, porque não existe um prontuário eletrônico, não existe um sistema eletrônico e digitalizado para atender na saúde, que é justamente o terceiro maior orçamento da capital. E pasme, Rodrigo, o segundo orçamento é a Previdência, já passou a saúde. Até o ano passado era educação, saúde, previdência e as outras secretarias. Agora, o segundo maior custo é a Previdência. Mas saúde, é inacreditável o quanto a gente investe em saúde em São Paulo, mas com pouquíssima eficiência. Então, eficiência, e o terceiro pilar é digitalização. Os processos da prefeitura precisam ser digitalizados, porque isso elimina muito a corrupção, né? Hoje você vai fazer qualquer reforma, construção, empreendimento, enfim, o que seja, na sua residência ou no seu comércio, ou o que seja, e você precisa de autorização, né? Uma série de licenças, alvarás. Aí você vai ou para subprefeituras, que a gente sabe a corrupção que tem, né, com os fiscais que cobram propina, os próprios subprefeitos, ou você vai para a Secretaria de Licenciamento, que é um negócio nebuloso, ninguém sabe quem coordena, qual a informação. E aí o exemplo dos americanos, né? Já que você gosta bastante aí do modelo norte-americano, eu também, é um modelo autodeclaratório, né? Você declara de acordo com transparência, a prefeitura, no nosso caso, vai dizer quais são as principais regras, e aí você declara que você está fazendo isso e a prefeitura vai te fiscalizar depois. Mas enquanto isso você já investiu, já reformou, já construiu, já colocou o prédio de pé. Então, a economia gira, você gera empregos. Então, são basicamente esses três pilares: um pilar humano, um pilar de eficiência e um pilar de digitalização. E Perfeito. aí a consequência é resultado direto para a população. E pergunta delicada, e a situação da Cracolândia? Qual é a sua visão sobre aquilo? Então, a minha visão tem a ver com a jornada da autonomia, né? Aquilo que eu citei antes. Por incrível que pareça, no programa Trabalho Novo, que a gente criou para a população de rua, mais de 80% das pessoas que saíram das ruas para trabalhar nessas 190 empresas faziam uso de drogas, né? A questão do uso de drogas em São Paulo, principalmente o crack, é muito menos um uso recreativo e muito mais um uso para fuga da realidade. Então, ali na Cracolândia, as pessoas que estão fazendo aquele uso de drogas, claro que tem gente classe média, classe alta que vai lá fazer uso também, mas a maioria é de gente que perdeu a esperança. Por quê? Porque participou de programa social a vida inteira, o pai participou, a mãe participou, o avô participou, não vê luz no fim do túnel. Então, a droga acaba sendo uma fuga para essas pessoas. Quando você oferece mecanismos de saída dessa situação vulnerável extrema, as pessoas acabam deixando as drogas, né? Eu sou prova disso com o programa Trabalho Novo e tenho vários depoimentos. Eu tenho vários depoimentos de pessoas que deixaram as ruas e também de empresas que empregaram pessoas que faziam uso de drogas e acabaram, com o trabalho, desenvolvendo propósito nas suas vidas e acabaram deixando a droga de lado. Por quê? Porque faziam uso para fugir. Então, a Cracolândia é sim possível de ser resolvida, e esse problema não é só ali na Luz, são várias Cracolândias em São Paulo, pelo menos 7, e com esse projeto, esse programa de trazer as pessoas para a autonomia, com a jornada da autonomia, com certeza a gente vai ter uma outra abordagem. Claro que a questão policial é importante, mas mais importante é oferecer para aquelas pessoas uma saída digna e de autonomia. Perfeito. E outro problema que também é sempre muito citado em São Paulo, caótico, transporte. E aí eu aproveito para te jogar a pergunta em relação a uma coisa mais conjuntural e recente. Eu vi que você, nas suas redes sociais, foi bem ativo nas críticas ao bloqueio, né, que Com certeza. afetou a vida, inclusive, da área médica, que está atuando aí para amenizar, mitigar o problema da pandemia. Então, queria que você comentasse sobre o bloqueio que foi feito e já voltou atrás, e a questão do transporte em geral. Bom, dentro das principais necessidades que a gente tem identificado na população de São Paulo, com certeza o trânsito é uma das primeiras necessidades, né, das primeiras críticas. Segurança pública, trânsito e oportunidade de emprego, né? E aí depois vem a questão de calçadas, a questão de zeladoria. Mas o trânsito em São Paulo sempre foi um problema clássico, né? Como todas as grandes metrópoles. O que eu vejo que falta em São Paulo é inteligência, né? E claro que está muito claro que a Secretaria de Transporte de São Paulo não tem isso, né? O próprio secretário, com essa decisão de fechar vias, achando que isso fosse inibir as pessoas de saírem de casa, é um erro, né?
mas a gente vê isso na prefeitura, e isso é recorrente, é falta de inteligência, de uso da inteligência. E não é só inteligência de intelecto humano, é de sistemas mesmo, softwares. Você vê o próprio Waze e outros softwares que estão disponíveis e podem fazer parceria com a prefeitura, e hoje não são utilizados pela Secretaria de Mobilidade e também pela CET. E a nossa proposta é trabalhar com inteligência. Hoje, os semáforos de São Paulo, por exemplo, não são inteligentes. Eles são totalmente desconfigurados. Eles são semáforos de 30 anos atrás. Né? O sistema semafórico ele é um sistema muito antiquado em São Paulo. Então, não dá para ser assim. Então, começa por aí. E o que a gente não vê também é uma ligação, um agrupamento com o urbanismo. O desenvolvimento urbano da cidade não é feito em conjunto com a mobilidade. Então, o plano diretor da cidade ele não é um plano sistêmico, não é 360. Então, são ilhas, né? Essas 28 secretarias acabam sendo ilhas. Então, uma coisa é discutida na mobilidade, outra no urbanismo. O que nós propomos é que isso seja tudo englobado num guarda-chuva só, numa plataforma só que vai discutir com a população como cada região tem que se comportar de acordo com a mobilidade, né? Então, tem região que quer ciclofaixa, tem região que não quer ciclofaixa. Então, não adianta pôr ciclofaixa onde as pessoas não usam bike e nunca vão usar. Por mais que se modernize, tem bairros que nunca vão usar bicicleta. Tem outros que vão utilizar e que isso pode até ser um desconforto no começo, mas que lá na frente vai ser resultado. Então, precisa de escuta da população e sistemas inteligentes. A gente tem conversado com especialistas das principais cidades, incluindo Nova York, Los Angeles. Estive em Los Angeles antes da pandemia estudando tanto a questão da mobilidade quanto a questão da drenagem e de água lá, esgoto, e também a questão de população de rua. E voltei 2 dias antes de começar a quarentena e eu vi isso lá muito latente. O trânsito em Los Angeles é caótico, mas eles estão desenvolvendo toda uma inteligência que capta informação da população e de computadores mesmo, né? A gente tem muita inteligência hoje disponível e a prefeitura fica numa ilha, fica numa bolha, né? O sistema de inteligência de trânsito municipal e público devia ser o mais eficiente e não o privado, né? Felipe, eu acho que você, em Los Angeles, vai aprender mais o que não fazer do que o que fazer, viu? Porque é uma gestão democrata com um viés mais progressista de esquerda há tanto tempo que está aí o resultado. Você citou o trânsito caótico e aquelas skid row, que são justamente as cracolândias lá que estão cada vez mais complicadas. Quem está resolvendo o problema lá são iniciativas privadas, inclusive. Então, eu visitei as iniciativas privadas que estão forçando o poder público a ser transformado, porque eles já perceberam, os esquerdistas lá, que esse negócio de Estado grande e tal não funciona. E bem Califórnia, onde você tem as principais iniciativas, né, do Vale do Silício com o tech e com tudo. Então, eles estão tendo que ser obrigados a sucumbir às boas práticas do setor privado, que é o que a gente quer fazer aqui. Eu vou citar só mais um exemplo na área da saúde, Rodrigo. Hoje você vai agendar no SUS, né? Faz a experiência, né? Você vai agendar lá uma consulta médica. O sistema, primeiro que ele não é integrado, segundo que ele cai o tempo todo. Poxa, por que não se faz uma parceria com um software aí, por exemplo, como o do Decolar, que em menos de 3 minutos você reserva uma passagem de hotel, tudo. Então, já está disponível a tecnologia. O que não acontece é a conversa, é a ponte do setor público com o privado, né? Tem essa briga horrível e que quem acaba perdendo é o cidadão. Então, como você bem disse, aprender com o setor privado, deixar esse esquerdismo, esse negócio estatizante e governo grande de lado e pegar o que tem de melhor no setor privado e trazer para o serviço público. E deixa eu te fazer uma pergunta, Felipe, em relação à questão do isolamento e da pandemia. Você faria alguma coisa diferente da atual gestão? O que você faria? Com certeza. O principal problema que eu vejo em São Paulo é a falta de protagonismo, né? O prefeito ficou totalmente nas costas do governador. As principais entrevistas que ele dá são feitas, inclusive, no Palácio dos Bandeirantes, com o governador ao lado. O protagonismo ficou totalmente com o governador do estado. Ele fez algumas declarações gravadas, inclusive, ali, umas entrevistas decoradas, básico, assim, mas nada que tenha trazido protagonismo para a cidade. E a cidade de São Paulo é a maior cidade da América do Sul, né? É a maior cidade do país. Não tem como São Paulo não ser protagonista. Então, para mim, faltou isso. Faltou ponto número 1.
protagonismo. Então, entender, conversar, ir atrás, né? Então, de novo, esse negócio de fechamento de vias, é óbvio que ia dar errado, mas se o prefeito tivesse conversando com a população, tivesse tendo protagonismo, não teria feito dessa forma. Segunda coisa que eu faria, comunicação. E aí passa por comunicação, de pedir para as pessoas ficarem em casa de uma forma inteligente. Puxa vida, quantos artistas poderiam aderir a uma campanha para mostrar isso de forma positiva? Puxa, cuide dos seus velhinhos, fique em casa, tal. E com protagonismo, de novo, sem ficar nas costas do governo. E a segunda coisa, dentro dessa questão de comunicação, transparência com relação aos dados. Né? A minha equipe, que é uma equipe qualificada, né, que está me ajudando no plano de governo, não consegue puxar as informações de leitos de UTI, de testes, para a gente poder saber como que está a situação real. Né? É falta de transparência na cara dura. E isso faz com que as pessoas fiquem apreensivas, ansiosas e acabem indo para as ruas também. Porque se não tem perspectiva, Rodrigo, as pessoas vão sair, porque elas estão aqui em casa, a prefeitura não me informa, quando me informa de maneira confusa. Você entra no site da prefeitura, um monte de informação jogada. Então, eu teria criado um hot site, teria criado um canal de comunicação diário do prefeito com a população, dizendo como é que está, atualizando, dizendo fiquem calmos, agora é o momento de ficar em casa, mas logo mais nós vamos reabrir, os comércios tal nós estamos analisando de maneira A, o comércio tal nós estamos analisando de maneira B, o varejo, a indústria. Daria para ter feito isso de uma maneira muito mais bem feita. Então, para mim, faltou protagonismo e comunicação transparente e uma comunicação inteligente. Perfeito. E agora um tema mais geral, só para saber a sua opinião mesmo, não é muito relevante para a questão de decisão do eleitorado para a gestão municipal, mas o Partido Novo é conhecido aí por um viés mais liberal, mas uma pluralidade em relação ao governo federal. Nós temos, por exemplo, vou dar 3 exemplos. Né? Nós temos, por exemplo, o João Amoedo, que vem sendo muito crítico do presidente Bolsonaro. Nós temos o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que tem sido um pouco mais simpático. E nós temos o deputado federal Marcel Van Hatten, que tem sido um tanto pragmático. Eu acho que ele critica, elogia e vota com a agenda reformista, principalmente na área econômica. Como é que você se enxerga dentro desse tripé de alternativas aí em relação ao governo federal? Muito legal a sua pergunta, e realmente não tem a ver com a nossa questão municipal exatamente, diretamente, mas afeta, né? Claro que tem a ver, indiretamente, mas tem. Então, aproveito para, se você me permite, fazer um elogio à sua postura com relação a isso também. Eu gosto muito de pessoas que conseguem criticar e elogiar, independentemente das pessoas. O que eu vejo é que as pessoas pegam o presidente por não gostarem do jeitão dele, o jeito que ele fala, o jeito que ele faz, colocam tudo na mesma cesta de que é ruim, de que não funciona, e não é verdade. Eu acho que o presidente fez coisas boas e tem ministros muito bons. Vamos falar aqui do Guedes, que está fazendo um trabalho muito corajoso, né? O pessoal, não, agora o Guedes vai sair. Não saiu, matou a bola no peito, saiu jogando, falou que a gente vai surpreender o mundo e que é assim mesmo, é pandemia, o mundo inteiro está assim, vamos para frente e tal. Então, a gente tem que elogiar esse pulso firme do ministro Guedes e do presidente, que tem feito esse trabalho de dar uma mensagem positiva para a população, porque é importante a mensagem positiva para a população. Por mais que ele faça, às vezes, de um jeito um pouco mais atrapalhado aqui ou ali, ele é o jeito dele, ele foi eleito assim, a gente votou nesse cara, né, no segundo turno, ele foi eleito democraticamente desse jeito. E, ao mesmo tempo, quando são feitas questões, algum erro tal, criticar isso, mas sem levar para um lado de que por que o Bolsonaro eu estou criticando? Eu estou criticando porque ele errou, e todo ser humano erra. Então, eu gosto muito dessa independência, né, dessa forma de criticar, que tem a ver com os princípios e valores e com os fatos, né? Então, a gente vê aí, o Moro saiu, enfim, na minha opinião, o Moro estava incomodado, não deu certo a relação dele com o presidente, e ele queria sair e aproveitou um fato ali de uma questão de interferência, colocou isso em público, e aí questionável também a maneira como foi feita, mas fez e saiu. E agora o que a gente tem que fazer é ir para frente, né? Não, mas ele foi agora no Rio de Janeiro, queria interferir, em Pernambuco. Legal, é grave. Se for grave, a gente vai olhar. Então, a investigação está aí, vamos olhar. Agora não é grave? Vamos para frente, vamos parar de ficar colocando tudo numa mesma cesta. Vamos olhar o que ele acerta aqui, bota na cesta acertos, e vamos olhar na outra cesta erros. E o João Amoedo, ele não é mais presidente do partido, ele é fundador, ele é uma pessoa sensacional, eu respeito muito ele.
é um cara que inspira e, poxa, ter criado um partido que não usa verba partidária, nem fundo eleitoral, e que né, propõe princípios e valores, toda a questão de reformas, como você disse, isso é muito corajoso, né? Então eu respeito muito. E ele tem a agenda dele, tanto que ele deixou a presidência do partido justamente para poder ter essa autonomia de falar o que ele pensa. E aí é a ideia dele, é o que ele pensa. E a gente tem um novo presidente, que é o Eduardo, e tem os diretórios, né, estadual, diretório nacional, estadual e municipal do Novo, que tem a sua independência, cada um dos diretórios, inclusive. E eu tenho a minha posição. A minha posição é que eu vou defender o que é certo, de acordo com os princípios e valores do meu partido e meus, e vou criticar o que está errado, quando estiver errado. Quando não estiver errado, eu não vou criticar só porque é do Bolsonaro. Pelo contrário, eu vou elogiar se eu achar que tiver alguma coisa boa. Então, a minha pauta é sempre naquilo que eu acredito, nos meus princípios e valores, e o Novo tem muito a ver com os meus princípios e valores, justamente por isso. É pauta liberal, reformista, melhorar a vida do cidadão, sem salvador da pátria. Claro que a gente tem que personificar muitas vezes, porque a gente vota em pessoas, mas eu acredito que as pautas são mais importantes do que as pessoas no âmbito nacional. Perfeito. Muito obrigado, Felipe, pela entrevista, pelo bate-papo e Eu que até uma agradeço. próxima. A gente vai acompanhando o Valeu. trabalho aí, a disputa que vai ser acirrada daqui para frente. Obrigado. Até a próxima. Valeu, agradeço a oportunidade. Até a próxima. Um abraço.